Fala galerinha da internet, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, né? Aqui eu sou o Michel, para quem não me conhece. Aqui minha ideia é apenas ser um canal, né? Para poder introduzir aí, para poder trazer algumas outras possibilidades de análise perante essa problemática aí, né? Desse tema aí. Ecologia sim, ecologismo não. Primeiro, deixa eu tentar esclarecer de que forma que eu estou usando essas palavras, porque cada um tem um entendimento às vezes dessas palavras e dá um chabu danado depois, né? Porque as pessoas vão pelo entendimento que ela tem da palavra e às vezes a outra pessoa ela não está usando aquela palavra dentro daquele entendimento que ela tem. Né? Então é bom hoje em dia, a gente procurar esclarecer em que forma que a gente está usando as palavras para que seja a comunicação mais efetiva. Bom, ecologia, no entendimento que eu venho colocar aqui e venho trazer, é sim você respeitar todo o conjunto da natureza, inclusive o ser humano que está junto a ela, faz parte ali do conjunto todo do meio natural, apesar de o ser humano ter em si também uma essência sobrenatural, e você procurar trabalhar da melhor maneira possível essa ecologia dentro do que se tem de disposições para que a vida humana seja melhor, seja mais efetivas muitas ações, né? Inclusive evitando ou tentando amenizar catástrofes, né? Igual infelizmente a gente tem visto aí no Rio Grande do Sul, né? E ao mesmo tempo o ecologismo, por outro lado, seria uma maneira distorcida de tratar a ecologia, colocando o ser humano em segundo, terceiro, quarto lugar, como bem acaba colocando aí o autor da Carta da Terra que rege aí a ONU, a Unesco, diversos órgãos internacionais aí, um dos autores aí, o Sr. Leonardo Boff, que o ser humano é como se fosse uma praga na Terra, né? Então, se ele morresse para sobreviver, pelo menos os outros seres vivos, seria um bem, né? Resumidamente, mais ou menos, ele coloca isso. Então, a gente já vê que uma carta que rege departamentos importantes internacionais de ONU, Unesco e entre outros paralelos, tem como um grande intelectual um cara que pensa isso da humanidade. Isso não é ecologia. E essa ecologia não atende o ser humano. Não faz sentido. Não faz sentido o ser humano trabalhar para uma ecologia que ele não esteja inserido, que que ele cuide do meio, não para ele, mas para o próprio meio em si, né? Então, isso tem sim um fundo ontológico do porquê se tem essas ideias. Isso é uma ideia gnóstica, quanto não panenteísta mesmo, que coloca o ser humano à mesma altura de todos os outros seres, né? Então, resumidamente aqui, por isso que o ecologismo, para mim, ele está por fora. E existe uma guerra muito grande contra os cidadãos comuns, né? Pessoas comuns, essa guerra advinda de poderes políticos e econômicos, principalmente, que tentam manipular vários outros meios, até outros poderes. A palavra poder, o poder em si, ele não é ruim. O problema é como que se usa esse poder, né? Nesse caso, as pessoas aí que patrocinam e incentivam esse ecologismo, elas têm intenções que pensam no próprio umbigo, no final das contas, apesar das propagandas serem bonitas, né? Porque para a gente aderir a ele e a favorecer esses grupos e pessoas, a propaganda tem que ser bonita, o marketing tem que ser bonito, e é por isso que se trabalha tanto em marketing hoje em dia, né? Para tantas outras instâncias. Então, tentando esclarecer isso daí, o que eu venho trazer? Primeiro, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Tem uma proposta muito bacana que eu vi, depois eu abaixo aqui o meu vídeo,
é um economista, mas uma pessoa muito capaz, né? E com bastante intercâmbio, né? Entre pessoas e conhecimento. E eu estou colocando ele aqui como essa referência para introduzir as pessoas nesse pensamento referente ao caso do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, infelizmente, que sim, havia propostas do que se fazer e só não foi feito as propostas, isso já tem um bom tempo. E aqui eu não quero ficar fazendo politicagem, mas só para dizer a quantidade de tempo, já desde o governo Dilma. Então, inclusive, passou pelo governo Dilma, pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro e voltando agora de novo para o Lula. E não se trabalhou em cima dessa possibilidade que podia se fazer lá no Rio Grande do Sul. Criar canais de escoamento de água, já sabendo que aqueles locais são locais propícios de enchente, porque já tem histórico. Tem a maior cheia lá foi em 1941, deve ter passado em vários noticiários, aí as pessoas que quiseram se informaram por diversos noticiários. Então já é uma coisa decorrente, não é uma coisa decorrente de aquecimento global, como se diz, né? Mas sim uma coisa decorrente da própria natureza. Na cosmovisão cristã, a natureza ela vai ter sim esses acidentes. A gente vai colocar até acidentes como um entendimento filosófico, não só a palavra em si, mas esses acontecimentos. A questão é que o ser humano, como foi criado por Deus, ele era de uma categoria mais elevada, ele não sofria desses intempéries. Ele tinha como se sair dessas intempéries, esses problemas da natureza, porque o ser humano ele tinha sim uma outra capacidade além da natural, que na teologia vai se chamar de dons preternaturais, que a gente vê, por exemplo, a gente vai ver alguns santos, Santo Padre Pio de Pietrelcina tinha o dom de bilocação, de estar em mais de um lugar às vezes ao mesmo tempo. São Cupertino, que nos seus momentos de oração, de pregação, ele entrava em um estado de êxtase tão grande e de intimidade com Deus que ele levitava. Então, o ser humano ele tinha o domínio sobre, pela graça de Deus, pela união que tinha com Deus, lá no paraíso, ele tinha domínio sobre esses dons, entre outros, que não vamos se aprofundar aqui. Porém, perdendo a amizade com Deus, né? E o ser humano, além de todas as coisas, ainda entra a morte no mundo, entre todas as outras intempéries que a gente sofre hoje, que vem decorrendo de perder essa intimidade com Deus, de ter aderido às filosofias, às ideias da serpente, do demônio, e ele corrompeu como que era o ser do ser humano. Então hoje a gente sofre. Então hoje a gente tem que pensar em meios materiais também, sim, e sem deixar a fé de lado. Porém, a gente tem que pensar muito mais em meios materiais de se livrar desse problema. Mas o Fernando Urich, que eu vou estar colocando aqui, ensina o canal dele. Só um momento. Estava aberto aqui o Instagram, que eu estava tentando fazer ao vivo esse vídeo, mas eu não consegui. Então aqui, ó, o Fernando Urich, ele é economista, mas ele é uma pessoa muito capaz em vários outros entendimentos, porque quem estuda sabe que sempre tem que aprender mais e universalizar o seu estudo, o seu entendimento das coisas. Quem criou as universidades foi a Igreja Católica, né? E os estudos eram vistos de uma forma universal. Os estudos, eles um auxiliava o outro. Eles não eram separados, como, por exemplo, a gente tem hoje separado humanas e exatas. Não existia essa separação que veio a partir do iluminismo, né? Que se diz tão científico, se diz tão iluminado, tão sabedor. Mas não existia essa separação. Até vem o nome universidades, que também acaba sendo sinônimo aí do universal da Igreja Católica, né? Católicos universal, né? Então tem até esse paralelo, esse sinônimo
de universidade que foi a partir da Igreja Católica que foram ser criadas. E ele vem trazer aqui eu tenho 3 vídeos pelo menos, que ele vem falar. Um é sobre o SOS, pedindo ajuda, ele é gaúcho, ele é lá daquela região, ele conhece a região. Então o SOS tem outros 2 vídeos que ele fala uma proposta que existia, e por causa do ecologismo, da proteção da natureza pela natureza, deixando o ser humano de lado, isso não foi à frente. Infelizmente isso não foi à frente. Então deixa aí, entre no canal do YouTube do Fernando Ursch, siga ele em redes sociais e saiba um pouco mais a respeito dessas propostas que não foram feitas. E ele está explicando com vídeos, com slides e tal, o que poderia ter sido feito e que ainda está ali, mas infelizmente não passou, não foi à frente, por causa do ecologismo. Então não se seguiu uma ecologia correta, pensando ali nas cidades, nas pessoas e sim na natureza. Só foi colocada a natureza, como infelizmente se coloca em muitos meios hoje em dia, apesar de se dizer que os meios são laicos, mas a gente vê o pessoal num culto meio que camuflado da Mãe Terra. É um culto pagão, é um culto religioso. Então assim, é igual o tal do Leonardo Boff mesmo falou. A humanidade é uma praga, se a humanidade tiver que perecer para salvar o planeta, maravilha, tudo bem, tá tudo certo. Porque a humanidade é uma praga. O problema do mundo é a humanidade. E aí o que acontece? Por causa desse tipo de ideologismo, desse ecologismo, as pessoas estão lá sofrendo. E agora está lá uma panaceia, né, de demonstrações que a gente não sabe nem dizer quais são reais, efetivamente reais, de empatia, e quais não são, né? Que agora não adianta lá os políticos todos aparecerem lá e se fazerem de bonzinhos, né? Porque se tinha essa proposta que vocês vão ver aí no canal do Fernando Ursch, por que não foram feitas? Porque ficaram pensando nos macaquinhos das árvores, não que eles não são importantes, mas tinha como removê-los para se fazer qualquer coisa, assim como se fazem túneis nas estradas. É pensado tudo um projeto para danificar, prejudicar o menos possível. Né? É tudo feito. Né? Basta querer. É possível fazer. Isso é uma ecologia. Isso é pensar no todo. No ser humano e no todo. Né? Na natureza, nos animais, no biológico, nas árvores, nas águas, né? Na poluição do ar e tal, em tudo. Né? Tá bom? Então, por favor, dá uma conferida aí esses vídeos. E outro, que aí é uma coisa bem mais polêmica, isso aqui é bem fácil de entender. Isso aí, basta ver os vídeos deles, é bem fácil de entender que a solução existia, como existe, e basta a vontade do setor público, que em vez de ficar se fazendo de bonzinho para ou não ter o filme queimado ou para ganhar voto para próximas eleições. Né? Porém, o meu entendimento é o seguinte: se saber de tudo isso também, o que pode me fazer pensar de que alguns setores também, talvez, seja interessante que aconteça isso mesmo, que aconteçam os problemas sociais, que aconteçam as catástrofes da melhor maneira possível. Porque sim, a gente também, dentro desse fenômeno do ecologismo, essa ideologia, como eu resumi nessa frase aí do próprio Leonardo Boff, para eles a humanidade tanto faz, salvando o planeta, ou ficando ali uma meia dúzia de iluminados, né, que são os bonzinhos eticamente, para ficar por aí, tá maravilhoso. Então, para eles varrerem do mapa um estado inteiro, e não é só no Brasil não, é só a gente observar esses fenômenos em várias partes do mundo. Se varrerem um estado inteiro, depois eles reconstroem, igual tá propondo aí, através de financiamento, o que for, eles reconstroem do jeito que para eles acharem melhor. E as famílias e as pessoas e as suas possibilidades, tanto faz, porque tem um bando de iluminado ali projetando como que vai ter que ser a humanidade futura. Né? Então, quem me diz que também, além da ecologia da ideologia do ecologismo, de colocar a natureza acima do ser humano,
num sentido de que não pode se fazer as coisas porque senão vai estragar a natureza e pronto, né? As árvores, o meio ambiente e tal. No caso de um projeto desse aí, para que as águas escoassem de maneira efetiva, de ponto que não acontecesse o que aconteceu. Então, por que essas pessoas, algumas dessas pessoas pelo menos, não possam pensar assim? É um pensamento satânico também, né? É meio que um pensamento satânico. Infelizmente. Né? Querer o caos. E aqui, depois eu vou estar lendo um trecho aqui desse livro aqui, ó. Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, que eu, infelizmente, eu não consegui ver uma palestra dele porque ele faleceu antes. Ele estaria aqui em São Paulo, eu não consegui. Eu vou ler um trecho aqui do livro dele, mas esse livro ele fala inteiramente de vários meios, mas um deles é o ecologismo como ideologia, não a ecologia. Ele não fala mal da ecologia, porque a igreja não fala mal da ecologia. A gente tem que cuidar do meio ambiente, sim, da melhor maneira possível, mas não colocando o ser humano em segundo plano. Né? Não favorecendo que se destrua seres humanos, que se destruam vidas em nome da natureza. Porque depois eles reconstroem a cidade do jeito que eles quiserem e limparam as pessoas. O tanto de pessoas que vão sofrer aí com doenças por causa de tudo que aconteceu ali. Não é só as águas, não é só afogamento ou qualquer coisa que acontece no meio da enchente. Vem as doenças. E já estava tendo problema de pessoas doando medicamentos também e se negando medicamentos para as pessoas, para se prevenir as doenças. Que já é falado, já é sabido as doenças todas que dão por meio de enchentes aí, por urina de rato e o que for, né? Leptospirose e tal. Então, é isso aí. Agora, para tomar cuidado com o ecologismo, a ideologia, não com a ecologia, que é importante, eu vou também deixar aqui para quem quiser dar uma olhada melhor. Procure vídeos e palestras do professor Luiz Carlos Molhon. Né? Luiz Carlos Molhon, né? No YouTube. Essa aqui é uma entrevista na TV Brasil, tem na Cultura, se não me engano também, entre outros. E o professor que está embaixo ali, Ricardo Felício, agora ele tem um canal fora do YouTube, agora esqueci, mas vão achar algumas palestras, algumas coisas deles a respeito do aquecimento global. Que sim, eles vão colocar que existe sim um aquecimento, mas não exatamente da forma que é vendido para todos nós aí através da grande mídia e até mesmo das escolas que só colocam uma vertente de como funcionam as coisas. É bem interessante as aulas deles, mas tem que assistir as aulas deles com vontade, né, querendo aprender mesmo, como se você estivesse do zero, né? Você dando uma oportunidade para tentar entender aí esse lado, essa ideia que eles vêm trazendo de como que pode estar acontecendo essas mudanças da natureza aí, tá bom? Então, professor Molhon e Ricardo Felício, procurem aí mais informações a respeito, tá? Para você não ser enganado. Sim, existem problemas, existem mudanças na natureza, mas a causa antropocêntrica, né, do próprio ser humano ser a principal causa disso, não é propriamente verdade. Vou minimizar aqui agora. Né? Existem coisas muito maiores na natureza, no universo, que influenciam aqui a vida no planeta Terra do que a própria ação humana. O que é o ser humano? Pode juntar toda a humanidade, aí, 6, 7 bilhões de seres humanos, perto da Lua. Quantas influências que a Lua, magneticamente, etc., tem junto ao planeta Terra? A gente só coloca aí as marés. As marés são causadas, as ondas, pela Lua, em parte pela Lua.
Os planetas, Júpiter e Saturno, principalmente, que são gigantes, vocês sabiam que eles influenciam aqui magneticamente na Terra? Conforme, né, o seu percurso no espaço, as movimentações, as coisas que acontecem lá, que vão refletindo aqui. E o Sol, o poder que é o Sol. A gente está vivendo agora num momento, aí, o ciclo do Sol aí, de 11 anos, segundo os astros físicos, e a gente está vivendo aqui uma época de máxima solar, né? E a gente vem passando por Sol assim, escaldante em várias regiões aqui. Chegamos aí a 40 graus aqui, já até em São Paulo, né, em certos dias aí. E muito fora do comum. Então, sim, os astros, o universo todo, tem grande influência no planeta Terra também. A gente, na época que teve esses problemas de grandes chuvas, no Rio Grande do Sul, aqui é só uma opinião que eu estou colocando aqui, mas o Sol estava emitindo quase o máximo da sua radiação, o nível maior a ser emitido, nível de G4. Depois ele veio para G5, que é o máximo que consegue se mensurar, né? Segundo os astrofísicos aí. Então tudo isso influencia aqui na Terra. Pode até causar terremotos. E sim, tem o próprio sistema do planeta Terra também, internamente. Mas é só para tentar ilustrar que existem coisas muito maiores, fisicamente falando, que os seres humanos, para influenciar o clima aqui, além do próprio ser humano. Já é aceito pela ciência, até essa ciência midiática, que leva esse aquecimento global junto da ideologia, né, do ecologismo, não da boa ecologia, que sim, a gente está passando por um momento que os polos da Terra estão mudando o seu eixo, os polos. Então sim, essa mudança de polos, com o Sol batendo na Terra, vai se mudar onde que vai se gerar as geleiras. Por isso que as geleiras também podem estar descongelando, porque os polos estão mudando. Isso é um ciclo. É um ciclo que a gente está passando, né? E, de certa forma, né, não que a gente, tirando a nossa responsabilidade aqui de procurar fazer o melhor do que é possível, inclusive tomando as atitudes corretas que era para ter sido tomadas de infraestrutura para que se evitasse a catástrofe da forma que foi lá no Rio Grande do Sul. E aí, mais uma vez, vejam aí esses vídeos no canal do Fernando Urch para entender melhor aí o que era possível fazer e o que ainda é possível fazer. Só basta a vontade pública, em vez deles fazerem promoção política. Tá bom? Procurem informação de outras fontes. Infelizmente, as informações das fontes tradicionais, vou colocar assim, não estão resolvendo nada já faz muito tempo, né? Não é pouco tempo, não. Tem 50, 60 anos aí que as mesmas informações não estão resolvendo nada. Será que é porque talvez não é para resolver? Será que é para continuar acontecendo as calamidades no hemisfério sul, pelo menos? Vamos estar lendo aqui um trecho aqui do livro que eu mencionei, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, Poder Global e Religião Universal, da parte que ele fala do ecologismo, da ecologia como ideologia, não da boa ecologia. Tá bom? Para realizar o projeto de poder global com o pensamento único, modificando a cultura e a religião dos povos e colonizando as consciências para formar cidadãos, dóceis à nova ordem mundial, em 1991, a Unesco trabalhava com dois projetos, o de uma ética universal e de valores relativos, de que trataremos mais adiante, e o de uma ética universal de vida sustentável. A ética universal de vida sustentável parte de um dogma inapelável,
É necessário lembrar a verdade indiscutível de que os recursos disponíveis e o espaço da Terra são limitados. Diz o documento que deixa claramente estabelecido que o progresso industrial dos países desenvolvidos não se estenderá aos países de terceiro mundo. Então, o progresso industrial dos países desenvolvidos não chegará, né, aos países de terceiro mundo. Não estará disponível esse progresso. Ecologismo. Ecologia sim, ecologismo não. Por isso, também. Vamos lá, novamente. Abre aspas, o progresso industrial dos países desenvolvidos não se estenderá aos países de terceiro mundo. Fecha aspas. E acrescenta que a única causa de degradação ambiental nesses países é o fator demográfico. E que é intolerável que os pobres, abre aspas, os pobres, que serão a maioria no futuro, prejudiquem os ecossistemas do mundo para conseguir se desenvolver a qualquer preço. Por que eu dei esta opinião a respeito do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Será que talvez algumas mentes diabólicas não permitiram que acontecesse o que aconteceu? Primeiro, porque eles não estão nem aí para as pessoas mesmo, especialmente aqui no Hemisfério Sul. Porque tinha a solução de, ao menos, minimizar o problema. Veja os vídeos lá do Fernando Urch. Tinha a solução de, pelo menos, minimizar o problema, fazendo os canais para escoar essa água para o mar e não se acumular nas cidades, já que lá está próximo. Se tem essa ideologia em curso, que eles escrevem nas cartas e nos tratados deles, é da Unesco, gente. Um órgão importantíssimo. Nesses documentos de trabalho, a nova ética aparece quase como um paradigma messiânico. Abre aspas, chamado a viver uma nova ética que terá que iluminar as inter-relações complexas entre os fatores econômicos, o meio ambiente e a população. Fecha aspas. Seus conceitos afirmam deverão guiar a tomada de decisões dos governos, já que estas não deverão ser consideradas como medidas sobre assuntos nacionais, mas sobre assuntos de interesse internacional, pois, por exemplo, o alto crescimento demográfico de um país pobre cria necessariamente um fluxo migratório para países com um melhor nível de desenvolvimento, os quais não têm capacidade de acolher os novos imigrantes. Isso aqui é demográfico, aqui, o aumento demográfico que eles querem dizer, só para traduzir para algumas pessoas, é o aumento de filhos, de crianças, de pessoas que nascem. Tá? Esses órgãos eles são contra o aumento. Para acontecer igual na Europa, entrar em inanição. Só tem velhos praticamente na Europa. Quase não se nascem mais crianças. Por causa de ideologias, que o ecologismo é só uma delas. Tá? A pretensão da Unesco é que a sua nova ética universal de vida sustentável dê forma a leis nacionais de todos os países e as consciências de seus cidadãos, reiterando que a responsabilidade ética afeta não apenas os países, mas também os indivíduos. Por exemplo, como a decisão de ter uma família grande ou pequena tem consequências em toda a sociedade nacional e internacional. É imperativo moral dos Estados fomentar a família pequena. Porque se tem tanta coisa que vai contra a família, porque se patrocina através do Estado, tanta coisa, se gasta dinheiro com tanta coisa que é contra a família, ou é outra coisa, para estilos de vida que façam as pessoas não pensarem a terem família, que favoreçam que os casais não fiquem juntos, que vai cada vez atomizando mais as pessoas, individualizando mais as pessoas, vai separando mais as pessoas, ao mesmo tempo que no Estado ela vai juntando. Para você pagar imposto, uma maravilha, né? E para aceitar tudo isso.
Por vezes, a insistência em que a maternidade seja um problema político se torna opressiva neste e em outros projetos. A ética universal torna imprescindível a substituição de qualquer outra convicção moral que oriente oriente a vida das pessoas, das famílias e das sociedades, por seus novos princípios. A Unesco foi a coautora, meses depois, dos Princípios para Viver de Forma Sustentável. Segundo esses princípios, é necessária a elaboração de um novo Código Ético Universal, que deverá ser construído e desenvolvido através do diálogo e do consenso com autoridades religiosas, pensadores, dirigentes civis e grupos de cidadãos, e que deverá dar forma às leis nacionais de todos os países, sendo incorporada por todos os indivíduos em seus códigos de comportamento social, pessoal e social. Apenas a título de exemplo, uma das bases destes princípios é que deve-se alcançar o equilíbrio entre a capacidade de carga da Terra, o volume da população e os estilos de vida de cada indivíduo, através de mudança nos estilos de vida das pessoas. Esta nova ética dará solução, afirmam ao problema do crescimento demográfico e do consumo de recursos naturais da terra, considerando, por exemplo, que determinar o tamanho da família é assunto de interesse mundial, para poder adotar esta ética de vida sustentável. Os indivíduos devem reconsiderar seus valores e modificar seus comportamentos. A sociedade deve promover valores que sejam compatíveis com a ética da vida sustentável e desencorajar aqueles que sejam incompatíveis com ela. A maternidade e a paternidade deixam de ser, assim, decisões pessoais para se tornar uma questão política. Todos os países devem dispor de sistemas completos e de direito ambiental que salvaguardem os direitos humanos, os interesses das gerações futuras e a produtividade e diversidade da Terra. Os princípios de uma sociedade sustentável devem ser incorporados na Constituição ou em outro instrumento jurídico fundamental para o governo e para a política nacional. Como todas as nações serão afetadas se a sustentabilidade global, que garante o futuro da humanidade, não for alcançada, cada Estado deve impor essa ética do cuidado e assegurar sua adoção por parte das pessoas que vivem dentro de suas fronteiras. A legítima preocupação com o meio ambiente, que faz parte da doutrina católica, expressa entre muitos outros documentos nas encíclicas Sollicito Reis Socialis e Centésimos Annus, nada tem a ver com o paradigma ecologista, no nosso sentido, no ideológico, da nova ética ou religião universal, no qual se entrelaçam o relativismo moral, o sincretismo religioso e o panteísmo. O disfarce espiritualista do ecologismo permite que aquilo que para alguns pode parecer um espaço de diálogo interreligioso responda, na verdade, à tentativa de impor um dogma da nova religião sincrética universal, com o afã de encontrar pontos de interesse comum. Chega-se à misórdia, na qual se perde a própria identidade das religiões. Por exemplo, para comemorar o Dia da Terra em 2007, constavam as seguintes alianças ou coalizões religiosas: Interfaith Power and Light, Coalition on Environment and Joy, uma confraternização judaica, Ações Alertas, Judeus Vegetarianos do Norte da América, National Religious Partnership for Environment, que incluiu um escritório da Conferência Episcopal Norte-Americana, o Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, a Coalizão on Environment and Joyce Life e a Evangelical Environment Network. Esse dia também foi comemorado pela Interfaith Climate Change Network, composta por Earth Day and Global Climate Change Links for Communities and Faith.
Evangelic Environment Network, já citados. Unitarian Universalist Minister of Earth, outro escritório dedicado a questões ambientais da United States Conference of Catholic Bishops. Buddhist Peace Fellowship e Quaker Earth Witness. Indigenous Environments. O cara colocou tudo em inglês aqui, difícil, hein? Desculpa aí, pessoal. Esperamos que a transformação do Dia da Terra em Dia Internacional da Mãe Terra provoque definições claras que levem as organizações cristãs, especialmente as católicas, a abandonarem essas redes. Mais adiante faremos referência a esta mudança de comemoração concedida pelas Nações Unidas em 22 de abril de 2009, a pedido do presidente da Bolívia, Evo Morales, e amplamente justificada perante a Assembleia Geral por Leonardo Boff, já citado aqui. Quanto à preocupação votada aos países centrais, e a sua natureza é uma fachada que esconde seu propósito de preservar grandes reservas naturais para alimentar seus opulentos padrões de consumo. Na suposta emergência da mudança climática se encontram dois imperativos: esterilizar os pobres e impedir seu desenvolvimento econômico. Tornemos a lembrar João Paulo II, quando disse: a corrida frenética ao assambarcamento e à exploração dos bens da terra por uns poucos privilegiados assenta as bases para uma outra forma de guerra fria entre o norte e o sul. Veja-se o exemplo do aquecimento global, em que dezembro de 2008 tornou-se conhecido o segundo relatório minoritário do Senado dos Estados Unidos sobre o aquecimento global causado pelo homem, 11 de 12 de 2008, em que 650 cientistas refutaram as teses do grupo intergovernamental de especialistas sobre as mudanças climáticas e do ex-vice-presidente Al Gore, apoiadas por apenas 52 autores a serviço da ONU, aqueles que integram o grupo de formuladores de políticas para o meio ambiente. Então, 650 cientistas rejeitaram esses propósitos do aquecimento global antropocêntrico, causado apenas por ação humana, ou principalmente por ação humana. E apenas 52 aí vinculados aí à ONU que concordavam. Estranho, não? Al Gore, desde o início da década de 90, propôs um rigoroso controle de natalidade em nível mundial, sob o pretexto de preservar os recursos do planeta. A maneira como está proposta a questão do aquecimento global é uma desculpa para limitar a população mundial, bem como exigir que os países pobres em vias de desenvolvimento implementem arrecadações altíssimas para impedir a contaminação ambiental, isto é, para condená-los ao subdesenvolvimento. Aqui o texto vai um pouquinho mais. Por isso, Václav Klaus, presidente da Tchecoslováquia, declarou: combato esse novo alarmismo sobre o aquecimento global, que se transformou em uma ideologia e em uma tentativa de reprimir a liberdade individual e o desenvolvimento da propriedade do mundo, denunciando que os países em desenvolvimento são obrigados a viver da maneira que os redentores do planeta desejam, os quais, além disso, os obrigam a adotar a economia verde de elevadíssimo custo, com a qual os pobres nunca sairão da pobreza. Klaus continua: as vítimas de Al Gore e a sua histeria global serão os países mais pobres, forçados pelos ricos que podem sim tolerar os custos dessa política, como, por exemplo, as medidas propostas no Protocolo de Kyoto. O presidente da Tchecoslováquia denunciou também a doutrinação a qual o ecologismo pretende submeter a todos, comparando-o com o nazismo ou o comunismo. Considere-se, por exemplo, que a organização inglesa Optimum Population Trust, tendo em vista a próxima Conferência de Copenhague sobre alterações climáticas, dezembro de 2009, propõe para reduzir as emissões de carbono universalizar o controle obrigatório da população, dizendo
entre aspas, abre aspas, a cada $7 investidos em anticoncepcional, evite-se a emissão de 1 tonelada de CO2. Confirma-se assim que os seres humanos, especialmente os pobres, são considerados como os maiores predadores do planeta. E aqui fecha essa parte aqui sobre ecologismo, depois ele vai falar sobre a Carta da Terra, entre outros temas aí. Mas então, pessoal, já ficou bem grande aí esse vídeo, mas finalizando por aqui, procurem aí o livro Poder Global e Religião Universal, já tem uma segunda versão, não sei se tem uma terceira, segunda, eu tenho certeza que tem, esse aqui, o meu é a primeira, né, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, tá bom? Da editora Catequeses, e estudem, né, procurem estudar, vejam aí os vídeos aí do Fernando Rush no YouTube, e procurem aí o professor Molon, os vídeos dele que ele tem a respeito aí, as palestras que ele tem a respeito sobre aquecimento global, e do professor Ricardo Felício, tá bom? Não para aderir completamente a tudo que eles falam, né, no caso esses últimos 2 professores sobre aquecimento global, mas para ter uma ideia, que não é bem exatamente do jeito que ficam vendendo pra gente, e só dão uma opção do que é o problema. Só tem uma opção do que é o problema, não tem outra opção. E fica esse peso todo sobre o ser humano tendo que salvar o planeta, enquanto a sua própria alma ele esquece de salvar. Tá bom? Um abraço a todos, com Deus, até mais.